O caso do Ciro Nogueira tem diversos desdobramentos, inclusive traz de volta ou reforça a discussão de uma criação da CPI do Banco Master dentro lá do Congresso. E é justamente essa matéria que a gente tem aqui também separada para você acompanhar junto comigo. Se ganha força ou perde força essa história toda do Ciro Nogueira dentro do Congresso a partir de tudo que foi descoberto dele. Essa matéria é aqui da Evelyn Paola e está também entre das mais lidas sobre o caso do Ciro Nogueira. A CPI do Master ganha tração nas redes, mas tem chance remota lá no Congresso. Apesar da pressão virtual, líderes partidários e integrantes da cúpula do Congresso avaliam que a instalação da comissão não deve avançar. Já era quase que uma matéria apaziguada e, claro, com a chegada da CPI, da Compliance Zero ao Congresso, traz um pouco essa discussão de volta. A proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o Banco Master voltou a ganhar força nas redes sociais nos últimos dias, impulsionada por publicações de parlamentares da oposição e pela repercussão de denúncias envolvendo a instituição financeira. Lá na sexta-feira, no dia seguinte a tudo que foi visto do Ciro Nogueira dentro da quinta fase da Operação Compliance Zero, o vídeo que mais se destacou foi do Flávio Bolsonaro, um vídeo bastante produzido à lá Nicolas Ferreira, em que o Flávio pede a CPI do Banco Master. Você certamente se lembra disso, a gente mostrou bastante aqui na nossa programação no Metrópolis TV. Apesar da pressão virtual, líderes partidários e integrantes da cúpula do Congresso avaliam que a instalação da comissão tem chances remotas de avançar no curto prazo. O pedido de CPI foi apresentado na Câmara dos Deputados sob o argumento de apurar possíveis irregularidades na atuação do banco e a sua relação com os agentes públicos e operações financeiras. Esse tema voltou ao centro do debate após a nova operação da Polícia Federal, como a gente está trazendo os detalhes aqui. E lá nas redes sociais, parlamentares da oposição passaram a defender a abertura da investigação, associando o caso à necessidade de maior fiscalização sobre o sistema financeiro. Nos bastidores, dessa história toda, no entanto, os congressistas apontam resistência dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do senador, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos próximos de lideranças do Centrão, citadas nas articulações em torno do caso, entre elas o próprio Ciro Nogueira. E a gente vem trazendo aqui em Metrópolis.com já há algum tempo que os partidos que mais se preocupam com as delações premiadas que já estão mais em vista, Daniel Worcaro nem tanto agora, já que lá na semana passada ele entrega a proposta de delação premiada na quarta-feira e na quinta-feira a Polícia Federal vai para as ruas para fazer a operação, a quinta fase da Operação Compliance Zero e colocar aí atrás do Ciro Nogueira. A partir desse momento, o ministro relator no STF, que tinha acabado de receber a proposta do Daniel Worcaro de delação premiada, diz: sem o Ciro Nogueira, a sua delação não vai servir de nada, não será aceita. Por isso mesmo que alguns passos foram dados para trás da delação do Daniel Worcaro. Inclusive, a Polícia Federal está querendo deslocar o Daniel Worcaro da Superintendência da Polícia Federal. Ele foi para lá para fazer a negociação da delação premiada e a PF entende que, se ela está fraca, sem os principais elementos, o Daniel Worcaro precisa voltar para um presídio federal ou pode ser deslocado para Papuda, que também é de segurança máxima. Já em relação ao Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, ele continua fazendo as movimentações para ser deslocado para a Superintendência da Polícia Federal e apresentar a sua proposta, assim como o Daniel Worcaro fez. E a gente vem trazendo essa apuração de que os dois partidos que mais se preocupam com essas duas delações premiadas são o PP, do Ciro Nogueira, agora a gente começa a entender por que eles estão tão preocupados, e também o União Brasil. Aqui na matéria da Bilina que a gente acabou de ler, a gente viu prefeitos dos dois partidos se afastando do Ciro Nogueira. É isso, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do Ciro Nogueira com a entrevista exclusiva com o advogado dele, o Cacai, falando de mais um montão de desdobramentos sobre o caso do Ciro Nogueira, como o caso do final de semana, apuração do Metrópolis.com, do Renan Porto, repórter lá de São Paulo, que estará com a gente na entrevista, trazendo ali a compra daquele apartamento de um triplex milionário que o Ciro Nogueira fez um pouquinho antes de apresentar aquela emenda que ia ajudar muito o Daniel Worcaro.
Uma emenda que tinha ali uma minuta, ipsis literis, literal, do que o escritório do Banco Master mandou para a casa do Ciro Nogueira. Ele pegou aquilo e mandou para o Congresso, do jeito que ele recebeu. A Polícia Federal conseguiu comprovar isso tudo lá na semana passada. Vamos continuar acompanhando esse caso e daqui a pouco, às 8 da manhã, a gente volta a falar dele em detalhes na entrevista com o Cacai.